Fala, Racers! Bom, hoje a gente está aqui no Minuto Performance na Metal Horse para conversar sobre mangotes. Hoje a gente vai mostrar para vocês a diferença de mangotes legítimos Metal Horse e outros mangotes que você encontra aí no mercado. Então, antes da gente começar, já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal Racer, que é a forma mais fácil e rápida de você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Metal Horse e no mundo da alta performance, ajudando obviamente a gente aí a ter maior distribuição do vídeo, entregar um conteúdo mais legal para mais pessoas e levar conhecimento aí pra galera, beleza? Mangotes, para que servem mangotes, tá? Mangotes basicamente são uma ligação que você utiliza para fazer de superfícies duras, tá? Por que eu tô falando aí dessa forma? É o seguinte, você usa um mangote para acoplar duas tubulações diferentes, sendo uma peça, tá, rígida, por exemplo, uma turbina, um intercooler, enfim, a um tubo de pressurização. Então você vai utilizar aí um mangote para ligar a tubulação da pressurização no intercooler, a tubulação da turbina, a tubulação na turbina, o intake, a tubulação do intake na turbina, enfim, você vai utilizar mangotes para esse tipo de aplicação. Você também pode utilizar mangotes para aplicações de água. Da mesma forma, você vai ligar lá um radiador numa tubulação rígida de água, enfim. É para essas utilizações que você utiliza mangotes de forma geral, tá? Lembrando que você não deve utilizar mangotes para locais onde passam combustível. Por quê? O combustível, ele não reage bem ao material do mangote. Então você pode ter aí uma redução grande da vida útil do mangote, mesmo que algumas pessoas fazem isso, por exemplo, na Stock Car. A Stock Car utiliza mangotes para fazer o acoplamento da boca do engate rápido com a tubulação do tanque de gasolina. Mas aí são carros que são desmontados e montados toda hora, então eles estão sempre verificando a integridade dessas mangueiras, então você não tem um problema quanto a isso, tá? Bom, como peças de pressurização, o mangote ele tem que ter duas características principais. Eles têm que ser extremamente resistente aí às temperaturas e também a pressões. Então você vai ter que ter um mangote que aguenta uma temperatura boa, porque a gente tem aquela historinha aí que a gente já falou, vou deixar o vídeo aqui que a gente explica a questão lá de temperatura, pressão na turbina, quanto maior a pressão que você tem na turbina, maior a temperatura, por isso que você precisa de um intercooler, de um water cooler, enfim. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês, tá? Mas a gente tem sempre temperatura. É comum o ar estar em temperaturas a 70, 75, 80, até 90 graus centígrados dentro de uma pressurização depois que ele sai da turbina. Então você sim precisa ter um mangote que seja bastante resistente a essa faixa de temperatura aí, até 120, 110, 120 graus, tá? Também a gente tem uma necessidade de resistência à pressão. O mangote de qualidade, ele precisa aguentar aí pressões de trabalho de 4, 5 bar para conseguir te atender muito bem nas suas pressurizações, tá? E os mangotes da Metal Horse, eles são feitos desenvolvidos para esses pré-requisitos. Então, a gente tem aí umas temperaturas de trabalho aí superiores a 110 graus, tá? Não estou falando em ruptura, tá, Racer? Tem uma diferença de ruptura e trabalho. Trabalho é o que você precisa estar sempre constante. Ruptura é quando ele efetivamente explode, tá? Então tem muita gente que confunde essas informações e informa pressões ou temperaturas de ruptura como de trabalho. Então fica atento a isso. A gente consegue trabalhar aí com mangotes da Metal Horse tranquilo a temperaturas próximas de 110 graus também pressões aí acima de 6, 7 bar. A gente vai ter pressões de ruptura de mangotes da Metal Horse aí acima de 12 bar, tá? Então você pode tranquilo trabalhar em 6, 7, 8, 9 tranquilamente em mangotes da Metal Horse, o que é superior aí ao que praticamente qualquer sistema de pressurização vai demandar, certo? Bom, e aí eu quero mostrar para vocês algumas diferenças claras do mangote Metal Horse para outros mangotes que você encontra no mercado. De forma geral, a primeira e mais visível diferença é o tamanho. O mangote da Metal Horse ele tem 100 milímetros e não 80, como a maior parte aí dos mangotes do mercado tem.
tá? Isso é importante porque te permite ter uma sobrinha de mangote para caso a tua pressurização erre um pouquinho o tamanho, você precise de uma ligação um pouquinho mais comprida, num mangote menor você não tem recurso, no mangote da Metal Horse você tem. Então você pode, se você precisar de menos, você consegue cortar, é fácil, mas de forma geral 100 mm foi o que eu ouvi dos nossos clientes, a gente encontrou como sendo a melhor opção de mangote, tá? Outro detalhe são as tramas de reforço. Esse mangote genérico que eu peguei aqui para usar como exemplo para vocês, você vai ver que ele é bem molinho, tá? A diferença de como ele deforma em relação ao mangote da Metal Horse é bem diferente. Por quê? Porque as tramas de reforço dele, ele tem o mesmo número de tramas, que muitas vezes a pessoa tem X tramas de reforço, então é a mesma coisa. Não, mas ele usa uma camada de nylon muito pequenininha, muito fininha para reforçar o mangote. Isso acaba gerando esse tipo de movimento que não é muito legal para um mangote. O mangote precisa ser um pouco mais resistente, é sinal que as tramas de reforço dele são tramas com uma gramatura mais significativa. Isso que vai garantir que o mangote seja resistente a pressões mais altas, tá? Então isso é um ponto importante. Outro ponto é a qualidade do silicone. A maior parte dos mangotes que você encontra por aí, eles são de um silicone de qualidade inferior. Como que você percebe essa diferença do silicone? No tato, muitas vezes você consegue perceber, tá? Você pegando o mangote, você vai ver que o silicone dele é meio áspero, ele não é um silicone tão lisinho e tal, mas isso, até alguns mangotes mais ou menos hoje, tem conseguido ter esse aspecto do tato mais parecido. Mas uma coisa que não engana é a densidade do silicone. Como que você descobre a densidade do silicone? Você tem que medir o shore do silicone. O shore é uma medida que dá a dureza, tá, do material. E aí eu vou medir aqui para vocês verem a diferença do mangote Metal Horse para o mangote genérico do mercado. A gente pode observar aqui no mangote genérico um shore de 64,5. A gente pegando o mangote da Metal Horse, você vai ver que você tem um shore de 74,5, ou seja, você tem 10 pontos de shore a mais no mangote da Metal Horse do que nos mangotes genéricos aí do mercado, ou seja, isso aqui é um silicone de qualidade inferior e não é o silicone que nós utilizamos no mangote da Metal Horse. O silicone que a gente usa aqui é um silicone da Down Corning, é uma empresa alemã que faz um silicone de altíssima qualidade, por isso que o nosso mangote tem essa resistência à temperatura que os outros mangotes não têm, e também esse shore mais alto que vai em conjunto com as tramas de reforço garantir uma maior resistência à pressão, certo? Bom, racers, mostrei para vocês aí as principais diferenças nos mangotes Metal Horse de maior qualidade e dos mangotes aí genéricos de pior qualidade que a gente encontra no mercado. E você sabe que a Metal Horse tem de longe a linha mais extensa de mangotes que você vai encontrar por aí. Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês também falando de outros mangotes, falando da linha de mangotes. A Metal Horse tem mangotes retos, 90 graus, 45 graus, em U, tem as mangueiras, os kits de mangueira para Golf MK7, para Golf MK4, tem os kits de mangueira de água também. Enfim, a gente tem uma linha super extensa de mangotes que cobrem aí as aplicações de água e as aplicações de pressurização e vão atender vocês dentro do que vocês precisam no seu projeto, tá? Bom, vou ficando por aqui. Para saber mais sobre a linha de mangotes, você acessa o site da Metal Horse, metalhorse.com.br, ou segue a gente nas redes sociais, Metal Horse Brasil, no Instagram e no Facebook. E, Vitinho, tá aí, ó, bota aí, vamos botar 3 vídeos pra galera mostrando aplicações de mangote. Pode botar o do Golf MK7 aqui, que é lançamento também, uma linha de mangote bem legal, a do MK4, que também é uma outra linha, e vou deixar para você, Vitinho, escolhe mais um aqui, bota aí um kit de mangueira de água, beleza? Vamos ficando por aqui, valeu!